Bom, a gente planeja, calcula, tenta antecipar as coisas, organizar e tudo para garantir que as coisas saiam ao máximo como a gente espera. Mas será que dá mesmo para a gente controlar alguma coisa nessa vida ou é uma grande ilusão? E mais, será que essa busca por controle nos protege ou só nos aprisiona? Seja bem-vindo ao Entre Surtos e Sonhos. Eu sou a Renata Sturch, esse é meu podcast, onde a gente explora o caos e a delícia que é viver. E hoje é um dia especial porque eu estou inaugurando aqui um quadro novo. Pela primeira vez eu trouxe uma convidada para esse espaço e a ideia é que de tempos em tempos a gente tem esses bate-papos com pessoas que me inspiram, que me atravessam de alguma forma e que podem expandir também aí o nosso olhar sobre a vida. E para abrir essa nova fase com chave de ouro, eu convidei uma mulher que foi muito importante para mim nesse ano, em um processo meu, que é a Marcela Picanso. Esse ano ela foi a minha mentora e a Mar foi fundamental para que eu conseguisse estruturar a minha própria mentoria, que eu tenho atualmente de autoconhecimento, e para que eu me sentisse mais segura para me jogar nesse mundo digital também, de um jeito que fosse bem coerente com a minha essência. Então, eu sou muito grata a Marcela, ela é uma grande referência para mim. E ela é uma grande estudiosa do hermetismo, que é uma filosofia ancestral que começou no Antigo Egito e que fala que existem 7 grandes leis que regem o universo. A Mar pode falar um pouquinho melhor sobre isso. E quando a gente começa a entender essas leis, a sensação é que tudo vai ficando um pouco mais claro e mais leve também. A gente começa a perceber que existe um fluxo maior que conduz tudo e que nem tudo está ou precisa estar sob o nosso controle. E é justamente isso que a gente vai falar hoje, então, sobre esse desafio de soltar o controle e confiar no fluxo da vida. E agora, sem mais delongas, eu quero convidar a Marcela aqui para se apresentar. Então, Mar, seja muito bem-vinda. Conta para a gente aí quem que é você nesse mundão, para o pessoal te conhecer. Oi, Rê. Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui com você hoje, de verdade. Muito legal ser convidada para falar no seu podcast, inclusive sobre uma coisa que eu amo, né? Que é o fluxo da vida, que é hermetismo, e como a gente dança nesse caos e cosmos da vida. E, bom, Surtos e sonhos. Surtos e sonhos, exato. E eu sou a Marcela, eu tenho hoje um negócio que é basicamente para você desenvolver um projeto ou criar alguma coisa que você queira criar. E a ideia é que você consiga ter coragem para fazer isso e colocar isso no mundo, então entender o que te prende, quais são os seus bloqueios, porque isso foi muito da minha jornada, entender o que ainda me bloqueava, o que eu ainda precisava aprender para eu conseguir colocar as minhas criações no mundo, e a partir disso criar algo com estrutura, porque eu acredito muito que a gente tenha que unir essas duas polaridades, que é o sublime, é o sutil, que é aquilo que a gente não consegue tocar, que é a nossa intuição, e também a parte estrutural da vida, né? Que não adianta a gente ficar só no mundo da nossa imaginação e não estruturar isso para o mundo, não amarrar isso de uma forma que faça realmente sentido, que seja coerente com a nossa essência, mas que também seja coerente com as regras do jogo do mundo, né? A gente não pode se esquecer disso. Então, a estrutura ela é muito importante, a estratégia ela é muito importante. Então, o meu trabalho ele une essas duas pontas e é para você viver de uma forma mais criativa, de forma geral. Muito bom, recomendo, gente. Dá para a gente começar essa conversa aqui, Mar, vamos falar sobre o controle, né, que é a pauta de hoje. Por que a gente tenta controlar tanto tudo? De Por onde que causa vem do essa nosso necessidade? ego. O nosso ego, ele ama o que é conhecido. O nosso ego, ele quer simplesmente aquilo que ele já conhece, ele quer o conforto daquilo que ele conhece, por mais que esse conforto seja desconfortável. O nosso ego está muito acostumado, e a nossa mente é muito acostumada a gente viver onde realmente a gente acha que a gente vai ter o controle, só que a gente não tem. Então, essa tentativa de buscar o controle é a tentativa de fazer com que as coisas não se movimentem, ou a tentativa de fazer com que as coisas não se transformem, ou a tentativa de estar vivendo um momento e você não aceitar o que a realidade está te trazendo de informação daquele momento. E aí a gente faz isso justamente porque o ego odeia qualquer coisa que é desconhecida, dá muito medo. Então ele prefere ficar ali. Então o nosso controle ele vem disso. E não tem como, assim, a gente vai passar por esse processo, a gente não tem como a gente não querer o controle. E
essa tentativa de buscar não querer o controle, muitas vezes acaba nos atrapalhando mais ainda do que, de fato, a gente conseguir aceitar, porque a gente acha que o controle, ele está relacionado a você aceitar, mas de uma forma bruta. E não é sobre isso. É você tentar pensar positivo, ou você tentar não sentir alguma coisa, e se você quer muito controle de alguma coisa, e você está querendo não querer ter esse controle, você já entrou no buraco do rato de novo, entendeu? Está correndo atrás do rabo. Porque aceitar, inclusive, que a gente está nessa sensação de ter controle é o primeiro passo. Aceitar que a gente está? Aceitar que a gente está querendo controlar e que está tudo bem. Assumir isso, né? Assumir que a gente está querendo controlar. Para de querer ser controladora, vamos soltar. Exato, porque senão a gente fica querendo brigar com uma coisa que é o que já está acontecendo. Exato. E tudo que a gente está sentindo já está acontecendo. Então, é o ego, mas a base é o medo, né? O medo do que é desconhecido. Isso, exatamente, é o medo do desconhecido. E, afinal, o que é ter controle, né? Assim, como que você define o que é controle, né? E dentro dos estudos herméticos, assim, como que as leis universais ajudam a gente a enxergar o que o controle realmente é? Então, vamos lá. O controle, eu acredito que seja a nossa tentativa mesmo de querer que as coisas sejam da forma como a gente gostaria que fosse, né? A vida, ela é um rio que passa. E a gente está sempre tentando ir na contracorrente desse rio. Toda vez que alguma coisa está acontecendo e a gente pensa, isso não deveria estar acontecendo, que é praticamente o nosso dia todo a gente faz isso, a gente parar para reparar, a gente está sempre achando que as coisas não deveriam estar acontecendo exatamente como elas estão acontecendo. E essa é a forma mais eficaz de você pirar. Porque a gente não tem como mudar a realidade, né? A gente não tem como mudar o que já está acontecendo. Então, essa ideia do controle, e o que é o controle, é essa tentativa de querer que as coisas sejam diferentes do que elas são. Só que isso é impossível. Tem uma frase da Byron Katie que eu adoro, que é daquele livro Ame a Realidade, que ela fala, todas as vezes que você briga com a realidade, você perde. 100% das vezes. Total. É resistir ao que é, né? Ao fluxo da vida, né? O que já está acontecendo, exatamente. E assim, as leis herméticas, elas são, para mim, um bálsamo, uma forma que me ajudou muito a me conectar de volta comigo mesma e me conectar com a vida. Tanto que no meu programa, o Flow, que é como surfar no fluxo da vida, as leis herméticas, elas são a base de todo o meu programa. Então, a gente vai passando por todas as leis, a refez, né? Então, a gente vai passando por todas as leis e entendendo isso de várias formas de como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. E por que eu trago isso como base quando a gente vai falar de fluxo da vida? Porque os antigos egípcios, e aí o hermetismo, não se sabe mas nem de quando que é, se é 2.500 a 3.500 a.C., assim, não se sabe exatamente quando que isso começou. Começou com o Hermes Trismegisto, que ninguém sabe também quem era, diziam-se as escrituras de que era uma mistura de Deus com o humano, não sabe-se exatamente quem ele é, e existem muitas referências de deuses que se atrelam a ele, né? Mas a ideia toda do Antigo Egito é a seguinte, eles olharam para todo o cosmos e todo o universo e o funcionamento de toda essa orquestra, de como as coisas funcionam do micro ao macro, assim, e eles já tinham esse conhecimento, que é muito legal, né? De pensar no mundo microscópico também. E no mundo de universo, espaço, né? Que a gente acha que isso é uma coisa recente, mas os antigos egípcios, eles já tinham muito desse conhecimento. Antigamente não se pautava por astronomia, era a própria astrologia que regia, e depois isso virou a astronomia, né? A gente acha que começou de um e foi para o outro, mas foi justamente ao contrário, esse estudo simbólico do céu. Então, o que eles observaram? Eles observaram que entre toda essa dança do universo, existiam 7 grandes princípios que regiam tudo isso. E esses 7 grandes princípios são as 7 leis herméticas. E essas 7 leis, elas basicamente organizam todo o cosmos. E aí, o que eles perceberam? Que, inclusive, é uma dessas leis.
a lei da correspondência. O que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Que diz que tudo no universo funciona de forma análoga. Então, um átomo, ele funciona da mesma forma ou de forma análoga ao sistema solar. E eles começaram a observar que, do micro ao macro, existiam essas leis que regiam e esses princípios que atuavam em absolutamente tudo. Então, eles começaram a perceber que essas leis, elas também atuavam não só do mundo físico, mas no nosso mundo mental, nas nossas emoções, na forma como a gente pensa, na forma como a gente está aqui para produzir as coisas, para criar as coisas, que isso regia a nossa vida também. E a partir do momento em que a gente se depara com isso e a gente começa a perceber que está tudo interligado e que a gente faz parte dessa dança, a gente começa a perceber, peraí, se a força e a inteligência que criou o universo inteiro, inclusive eu mesma, inclusive meu corpo humano que funciona regido por essas leis também, a minha mente, né, absolutamente tudo. Por que a minha mente acha que ela tem mais inteligência por que a minha mente acha que ela tem mais sabedoria do que toda essa inteligência? E eu quero mandar na minha vida e ter o controle de alguma coisa. Se, eu não vou controlar, porque essa orquestra é o que está acontecendo muito antes de eu existir e vai continuar muito depois de eu existir. E a ideia de que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue observar as coisas nesse sentido, faz com que a gente pense, caramba, eu vou discutir com quem criou o universo inteiro com essa... É muita pretensão, né? É muita pretensão. É muita pretensão. E aí você começa a perceber que não tem como nada sair desse fluxo, né? E isso é sobre a gente soltar um pouco o controle, porque a gente já não tem, ele é ilusório. Mas, não sei nem se a gente vai chegar ainda nessa pergunta. Já pode adiantar aí. Mas eu acho que sim, eu acho que você ia até perguntar isso. Mas eu acredito que isso não queira dizer que a gente tenha que simplesmente deixar a vida nos levar. Sim, né? É uma linha muito tênue também, né? É uma linha tênue. É uma linha tênue. E eu gosto muito que no próprio hermetismo eles falam isso. Essa ideia de que existe esse fluxo, né, esse rio da vida, que está levando a gente exatamente para onde a gente precisa ir. E nesse rio da vida, você pode escolher ser levado como um pedaço de madeira que é levado para lá e para cá, e se debate ali nas pedras, nas árvores, e vai se estrupiando o rio abaixo. Ou você pode escolher com consciência, e de que nós somos essa espécie que tem consciência justamente para que a gente consiga ter a consciência e seguir esse fluxo, mas de forma consciente. A gente saber onde é que a gente está indo, saber onde a gente está pisando, a gente não vai contra ele, mas a gente vai navegando nesse rio. E aí, assim, a gente consegue ir descansando em movimento, mas a gente vai saber desviar das pedras, a gente não vai bater nas árvores ali no caminho. Então, a gente ter o controle que a gente tem, no final das contas, é muito mais sobre essa conexão que a gente tem com nós mesmos, sabe? Total. Então, já indo para essa pergunta, né? É diferente de se entregar e ser passivo também, né? Então, como que eu sei que eu estou me entregando com consciência, como você falou, ou eu estou simplesmente me anulando e desistindo de fazer a minha parte também, que é uma diferença. Perfeito. Eu gosto sempre de dizer que existe uma coisa... É muito diferente aceitar a realidade do que se conformar com a realidade. Quando você se conforma com a realidade, aí é isso. Você se conformar é você ficar de braços cruzados, sabe? Agora, você aceitar, a aceitação, ela te leva ao movimento. E não de uma forma bruta, e não porque você tem que se movimentar. A aceitação, ela naturalmente te leva a se movimentar para a vida, a ir para a vida, sabe? A confiar. Total. É aquela, tipo assim, ó, isso é um fato, isso está acontecendo. O que eu posso fazer a respeito disso? Né? E agora? Vamos lidar com isso, né? Quais são as ferramentas que eu tenho, recursos que eu tenho? Exato. Total, Mar.
E quais são os sinais que a gente está tentando controlar demais as coisas? Assim, como que a gente pode perceber que a gente está sendo engolido por essa busca por querer controlar as coisas? Bom, o primeiro sinal é esse. Quando você pensar que isso não deveria estar acontecendo, saiba que você já está indo contra o fluxo da vida. E automaticamente você entra em incoerência com a vida, né? Porque você está tentando ir exatamente pelo contrário do que ela está trazendo para você. Então, acredito que, assim, não tem como, e eu gosto muito de dizer isso, ser muito, muito clara de que essa busca é uma busca eterna, né? Esse fluir da vida e a gente entrar nesse fluxo, porque é como eu falei, o nosso ego, ele gosta de controlar. Então, até a gente dissolver esse ego, isso vai acontecer. É sobre a gente aprender a domar esse ego, de certa forma. Eu acho que esse é o jogo, inclusive, da vida, assim, de viver nessa dualidade. É sobre a gente aprender a domar esse ego e não deixar ele maior do que a gente, né? Não deixar ele maior do que ele realmente é. Então, a própria ansiedade, ela é um desses sintomas, o medo também é. O medo, o que que ele é? É aquilo que eu falei, o medo da transformação, o medo da mudança. Então, quando você tem esse medo, você quer controlar. Então, todos esses são sinais, e achar que as coisas deveriam estar acontecendo da forma como você gostaria que estão acontecendo. Isso, para mim, já é o grande alerta de que a gente está indo contra o fluxo da vida. E aí, como eu estava falando, isso não é um fim, sabe? Não é, ai, nossa, então é isso, agora eu vou aprender, nunca mais vou ficar ansiosa, nunca mais vou. Cheguei lá, agora eu confio completamente na vida. A gente vai passar por momentos onde a gente ainda vai se sentir ansiosa, a gente vai passar por momentos onde a gente vai falar que isso não deveria estar acontecendo, e tá tudo bem. O importante é a gente se observar e a gente entender quais são os momentos onde a gente está fazendo isso. Porque a vida está sempre trazendo informações para a gente do que está no nosso inconsciente, do que está dentro da gente. Então, através do que a vida está trazendo, se a gente parar de querer lutar com a vida, a gente vai começar a perceber por que a gente está interpretando as coisas da forma como elas são. Porque a gente interpreta a realidade através desse filtro, que são as nossas crenças, e esse filtro ele conta a história que está acontecendo ali na nossa frente. Se a gente começa a mudar esse filtro e a gente começa a olhar para a realidade como algo que ela possa nos ensinar, como uma grande professora, a vida sendo uma grande professora, e a gente entendendo que tudo o que está acontecendo e a forma como a gente interpreta tem coisas que estão ali para serem curadas, para a gente se libertar. É uma Aí escola, né, que muda. tem várias provas, né? Várias provas em cada etapa, né? Exato. Para Olhar você dessa forma, né, muda tudo, né, Mar? muda tudo, porque, nossa, eu acho tão bonito, de verdade. Claro, eu não vivo assim 100% do tempo, mesmo que eu dei aula sobre isso, eu não vivo, e eu sempre falo isso em todas as minhas aulas. Não é um lugar a se chegar, isso é um caminho a ser construído dentro da gente. E a gente vai construindo esse caminho à medida em que a gente vai aprendendo a confiar cada vez mais na vida, né? Aprendendo a justamente fazer isso, a olhar para a realidade e ver que ela tem ali informações para a gente poder crescer. As informações que a gente precisa integrar, sabe, dentro da gente. São as pistas que a vida vai dando, né? Do que a gente tem que transformar para ir para o próximo nível, né? Total, Mar. E você falou assim que eu sei disso, mas isso não me coloca imune, né? Porque assim, o saber ajuda até certo ponto, né? Mas acho que chega um ponto também que é muito no momento ali, no sentir, né? A gente está numa experiência humana mesmo, a gente está aqui para ser desafiado. Então, assim, eu acho que saber ajuda, mas isso não quer dizer que a gente vai, né, sempre lembrar e conseguir aplicar no momento, né? Exato. E são coisas e coisas. Existem também gatilhos e traumas que são mais complicados da gente conseguir olhar dessa Total. forma, né? E padrões que estão operando ali há muito tempo, né? Para a gente simplesmente mudar assim, de repente. Exato. Então, é realmente um treino. É um treino mental. Você começar a fazer isso com absolutamente tudo. E existem ferramentas para isso, né? Existem ferramentas tanto de escrita, a própria meditação,
a própria leitura mesmo, e você se deparar de novo com esses conhecimentos que te tiram ali do mental, fazem com que a gente consiga sair um pouco daquela experiência que a gente está vivendo e a gente conseguir enxergar aquilo por um novo ponto de vista. E muitos exercícios de sentir também, né? Você se permitir sentir aquilo que você está sentindo ali no momento é uma das coisas mais importantes. E é sentir mesmo, assim, não é... deixa eu sentir isso daqui e extravasar. Não é só sobre isso. É você sentar ali com aquela sensação e simplesmente sentir, não tentar entender de onde é que está vindo, não tentar se autoanalisar, não se julgar por estar sentindo isso, e sentir a sensação, porque ela vai passar pelo seu corpo. Total. O controle está até nisso, né? Então, se uma emoção vier, não lutar contra ela, né? Deixa ela atravessar meu corpo todo aqui, deixa essa insegurança, esse medo atravessar aqui, e ele vai passar, né? Exato. E é uma coisa que não está no nosso controle, claro, né? Então, assim, é uma lei, né? A emoção ela vai existir de qualquer maneira, né? Eu não consigo parar ela e tentar parar só piora a situação. Exato. Aumenta, né? Não, e é isso, quando a gente tenta evitar sentir aquilo que a gente está sentindo, aquilo vai virando, aquilo fica estocado no nosso corpo, né? E aquela sensação, ela provavelmente ela já vem de alguma coisa lá de trás, e aí algo externo causa esse gatilho em você, e aí você se prende, e não, isso não deveria estar acontecendo, eu não podia estar sentindo, eu não queria estar sentindo isso, e aí você vai tentar se anestesiar com várias coisas do lado de fora, né? Existem hoje tudo, celular, qualquer coisa, você vai tentar se anestesiar para não sentir aquilo que você está sentindo, e aquilo vai ficar estocado mais uma vez no seu corpo. E quanto mais você evitar sentir, mais uma vez aquilo vai se enrijecendo dentro do seu corpo, né? Isso foi recente, acho que semana passada eu tive uma frustração, foi num domingo, eu tive uma frustração, e automaticamente eu comecei eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não queria estar sentindo isso, vou ver se alguém pode encontrar comigo, e aí eu mandei mensagem para os meus amigos, ninguém podia encontrar, e aí eu falei, você está entendendo, né, o que é para fazer? É para sentar a bunda aí na cadeira e sentir essa frustração. E aí eu falei, nossa, era exatamente isso que eu precisava. Eu sentei, fiquei 2 horas sentindo, escrevendo, sentindo, falava, chorava, sentia, escrevia, chorava, escrevia. E aquilo ali se transformou de uma forma tão bonita. Eu saí daquele processo cheio de insight, com a energia completamente transmutada, com uma nova percepção sobre a situação, só porque eu parei e senti, e me permiti sentir e ver o que aquela sensação estava trazendo de informação para mim, sabe? Sobre você. Sobre mim, não sobre a situação, não é o que é a pessoa, não. É sobre o que você precisa aprender sobre isso, o que dentro de você precisa ser transmutado agora ou integrado agora, sabe? E à medida em que a gente vai se permitindo fazer isso, a gente vai ganhando... É como se a gente fosse limpando o nosso filtro, sabe? E quando a gente vai realmente fazendo esse processo, muitas e muitas vezes, como eu falei, é um treino, você vai recebendo as informações também de forma mais rápida, né? Sim. Você vai acessando essa sabedoria interior mesmo. Você começa a fazer as conexões, né? A falar essa linguagem da vida. Exato, né? E sem ser pela mente, né? Não é no autoanálise de, isso daqui está acontecendo, por quê, não sei o que lá. Não, é deixar realmente a sabedoria interna te contar o que é. Sim, total. E eu ia te perguntar na prática, mas eu acho que você começou a adiantar aí, como fazer isso? Que a gente sabe que é importante soltar o controle, né? Porque quando a gente se permite, como você falou, assim, tudo se transforma e a gente consegue ter mais clareza para agir também. Mas como na prática, você falou da escrita, de parar e sentir, tem mais alguma coisa que você acha que, para quem está ouvindo assim na prática, de lembrar de fazer isso em momentos desafiadores? Olha, o que mais me ajuda são essas práticas, né? Me permitir sentir o que eu estou sentindo e realmente me ouvir naquele momento. Mas uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que a gente acha que confiar na vida
E vou confiar na vida, vou simplesmente soltar aqui e confiar. Só que, pensa que para confiar em alguém, você não confia nessa pessoa de primeira, muitas vezes, né? Às vezes até assim. Mas você não confia nessa pessoa de primeira, você cria uma relação com essa pessoa e aí você começa a confiar nessa pessoa. Com a vida, funciona da mesma forma. A gente não vai simplesmente confiar na vida se a gente está com essa mentalidade de que a vida está contra a gente ou que a gente é vítima dessa situação. Se você se acha vítima dessa situação, como que você vai conseguir confiar na vida se a vida está te causando essa sensação, sabe? Então, o jogo não é sobre a gente aprender a confiar na vida cegamente, porque não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. O que a gente vai fazendo é criando uma relação com a vida. Você vai aprendendo a conversar com a vida. Porque a vida existe uma linguagem que é simbólica, né? A vida conversa com a gente. A Lucilena que fala isso, eu acho maravilhoso, a Luciana Galvão. Ela fala, existe um interlocutor ali do outro lado da vida, e se você começa a conversar com a vida, esse interlocutor te devolve aquilo que você está perguntando. Então, você pode, pedir orientação para a vida, e aí esses sinais, eles vão vir através de sincronicidades, através de livros, através de pessoas que falam coisas que você precisa ouvir naquele momento, através de músicas que tocam na hora, e é muito doido, assim, realmente, quando você faz essa pergunta, o universo, ele te devolve. Nem sempre... E aqui a gente não fala de coincidências aleatórias, não, né, Má? Mas é quando realmente o mundo interno e o mundo externo se comunicam ali de um jeito muito claro, né? Exatamente, que são as sincronicidades que Jung chamava, né? Esses eventos que acontecem, que parecem ao acaso, mas que eles são completamente desconexos, mas que eles acontecem ali, esse encontro, e você fala, não é possível, isso daqui é realmente a vida me trazendo essa informação. E à medida em que você vai entendendo isso, você vai percebendo que existe essa linguagem da vida, e essa linguagem da vida, ela é simbólica. E ela é simbólica pelo simples fato de o nosso inconsciente, a linguagem dele é simbólica. Então, a forma como a gente interpreta os acontecimentos também, que estão ali do lado de fora, eles também trazem esse simbolismo. Igual um sonho. Um sonho, a gente está ali no nosso inconsciente, tem todo aquele universo simbólico do sonho que vão significar algumas coisas para a gente, e que se a gente se conhecer e começar a anotar, e começar a investigar e mergulhar, você vai ver que existe um sentido ali, né? E na vida é a mesma coisa. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é um exemplo muito simples, mas que é o exemplo da fila, que a Lucilena Galvão também sempre fala, que eu acho que é a melhor forma de exemplificar, sabe? Porque é sobre isso. Então, se você está numa fila, e aí a outra fila começa a andar. E aí você fala, não, vou mudar para aquela outra fila. Aí você muda para outra fila, que está andando. Aí a fila que você está para. Aí a outra fila começa a andar. E aí ela fala, será que você já não parou para pensar que o que a vida está querendo te pedir é para ter paciência? E aí você começa a perceber que essas coisas que acontecem do lado de fora, então, padrões que se repetem, então, pessoas que chegam na sua vida que têm o mesmo tipo de comportamento, ações que acontecem repetidamente na sua vida, qualquer coisa que se repete, para mim, já um sinal para a gente ficar atenta, porque ali a vida está trazendo alguma informação que a gente não está conseguindo integrar, de alguma forma. Então, essa da fila é um exemplo dessa simbologia, porque quando a gente fala sobre simbologia, parece que vi um gafanhoto, isso é sorte. Não, a simbologia está nessas metáforas da vida, porque a simbologia também é sobre esse processo metafórico da vida. Então, esses padrões, coisas que se repetem, as coisas que te incomodam, tudo isso é um veículo para você conhecer essas camadas cada vez mais profundas de você e para você saber o que está dentro do seu inconsciente. Então, quando você começa a enxergar a vida com esse olhar, e aí você começa a olhar realmente gatilhos, coisas que me incomodam, coisas que se repetem, qualquer coisa que você acha que não deveria estar acontecendo,
você pode começar a olhar isso e começar a perceber que a vida realmente ela está conversando com você. E a partir do momento em que você começa a mudar as suas ações, e é meio que um teste mesmo, você vai vendo, nossa, acho que a vida está me trazendo para cá, acho que a vida está querendo trazer esse tipo de informação. À medida em que você vai se movimentando nesse sentido, a vida te devolve. E o feedback é muito rápido. É muito rápido. A situação para de acontecer, acontece alguma coisa muito louca na sua vida que muda o que estava acontecendo e o destino, você mesmo entende a coisa de uma outra perspectiva. E aí, quando você começa a perceber que isso acontece e que é rápido, você começa a confiar na vida. Total. É uma conversa, é uma relação que você vai criando, olhando para o que está acontecendo e mudando, né? O que você pode mudar. Total. E eu acho também que é muito sobre na hora que acontece, a gente, ou não só quando acontece algo que saiu do controle, mas quando eu vou fazer algo que eu não tenho controle sobre como vai ser o resultado, né? É também essa coisa de você simplesmente falar assim, olha, eu vou fazer a minha parte. A minha ação eu tenho controle, o que eu vou fazer. Agora, o resultado não depende só de mim também, né? Exato. Acho que até para objetivos, para metas que a gente quer alcançar também, né? Então, soltar o controle do resultado, que ele tem que ser do jeitinho que eu planejei, no tempo que eu planejei, né? Mas assim, a minha parte eu consigo controlar. Perfeito. E aí solta e entregar o restante para a vida também, né? Cara, é exatamente isso. E a gente só tem controle sobre as coisas que a gente faz no momento presente. E isso é uma das leis herméticas também, né? Que é a lei da causa e efeito. Tudo que acontece é efeito de uma causa anterior. E a gente plantou essa causa anterior no nosso presente. Não adianta depois você querer plantar banana e querer colher milho, entendeu? Não vai ter. Então, é só no nosso momento presente que a gente consegue ter clareza exatamente do que a gente está escolhendo. E isso é escolher com consciência. Porque o que acontece? Na maior parte das vezes, a gente está agindo de forma inconsciente, né? Nossos gatilhos, a gente reage às coisas de forma inconsciente, de coisas que estão ali na nossa cabeça, porque a gente interpreta as coisas através desse filtro, que são as nossas crenças, e que isso já tá ali tudo muito amarrado na nossa mente. O que é você ser consciente? É você escolher de forma consciente o caminho que você vai escolher no presente. Só que você só consegue fazer isso se você estiver presente, você conseguir perceber o que você está sentindo. Não evitar o que você está sentindo. Perceber o que você está pensando, perceber o que você está sentindo, não se julgar por isso, e realmente ser um observador ali do que está acontecendo. Total. E aí, quando você faz isso, você consegue escolher o caminho que é o caminho de maior consciência, porque você não vai estar no automático. Então, acho que isso é mais uma dica para conseguir esse autocontrole, né? Você praticar essa presença, essa atenção plena nas pequenas coisas, para que quando acontecer uma coisa grandiosa, você está desperta para falar assim, não, né? Perfeito. Praticar isso, né, Mar? Que não é fácil, né? É treino mesmo, como você falou. Né? É um treino. É um treino diário. É um treino diário. E o mais legal é que a vida vai trazer novos desafios, onde isso também vai ser colocado em xeque. Né? Sim. Total. Tá bom. Passei aqui desse platô. Com isso aqui, consegui. Tá bom. Agora a vida vai te colocar um novo desafio. Para você também aprender a fazer isso com um novo desafio. Mas eu acho que isso que é legal, porque os novos desafios, eles vão sempre acontecer. A gente está sempre vivendo em ciclos e aprendendo coisas novas, e sendo iniciante e aprendiz em absolutamente tudo o tempo todo. Os novos desafios, eles vão sempre acontecer. E às vezes nem tão novos assim, mas antigos padrões, mas que ali tem padrões que a gente fica ali lutando, né, por muito tempo para conseguir sair deles. Mas até eles são uma espiral. Você vai se deparar de novo com isso, mas você vai se deparar com isso com um novo olhar. Total. Isso também é crescimento. É se colocar na vida como um aprendiz mesmo, né? De tipo, olha, isso aqui eu já vivi antes, tá acontecendo de novo. O que eu
tenho que aprender com isso aqui, né? Exato. Eu venho falando que é como se você tivesse que fazer na gente uma atualização de software. E se não atualizar o software, você não passa de fase. É isso, é isso. É muito isso, né? Da gente olhar e ó, eu quero passar de fase. Qual que é a chave aqui, né? Que eu tenho que decifrar, né? Exato, exato. Esse olhar. E às vezes também, eu acho que tem muito a ver com a gente também desmistificar o desafio, né, Márcia? Aceitar os desafios como parte dessa vida. É um treino também, não é fácil, que a gente quer o conforto, né? Mas assim, aceitar que os desafios, eles também, eles são parte dessa vida, que a gente não vai conseguir fugir deles e os obstáculos, eles estão só nos levando mesmo para algum lugar, para a gente subir de nível, né? Então, se não tiver desafio também, é clichê falar isso, mas é tão difícil lembrar disso, né? Não, é super, acho que é um dos maiores desafios, assim, e existem duas coisas que são muito legais, que eu posso acrescentar aqui sobre os desafios. Em uma mitologia do Antigo Egito, onde eles falavam que o seguinte, que os desafios, eles são é como se fosse a nossa sombra, né? Enfrentar a nossa sombra. E aí eles falavam o seguinte, uma das histórias da mitologia era sobre o deus Ra, que é o deus do sol. E aí o deus Ra, ele precisava, toda noite, passar pela escuridão. Toda noite ele precisava enfrentar o desafio. Toda noite ele precisava passar por esse processo de entrar nas suas sombras e lidar com todos os demônios da escuridão, para que ele pudesse voltar no outro dia, raiando mais poderoso, mais potente ainda. Então, eles entendiam que se você enfrentasse o desafio com essa consciência de que todo desafio, todo esse desafio e esse contraste, porque o desafio, ele vem para nos desafiar, né, para tirar a gente da inércia, de certa forma, ele vem para a gente ter um contraste. A gente não saberia o que é felicidade se a gente não soubesse o que é tristeza. A gente não sabe o que é calor se a gente não conhece o frio. Então... Que é mais uma lei, né, da polaridade. Lei da polaridade, exatamente. Então, quando a gente consegue compreender esses desafios e a gente vai em direção a eles e mergulha nesse desafio com essa consciência, é quando a mágica realmente acontece. E aí a gente vai pegando isso de vários lugares. Aí Jung fala, onde está seu medo, aí está sua tarefa. O próprio Joseph Campbell, que escreveu O Herói de Mil Faces, ele fala, a gente vive na jornada do herói, né? E essa jornada do herói, ela é cíclica e várias vezes na nossa vida. A gente vai ter um chamado para aventura, a gente vai se deparar com um desafio, um primeiro desafio, um segundo desafio, vai ter que lutar com o dragão e voltar para casa. E fazer esse processo várias vezes. E a gente vai se deparar com vários desafios ao longo desse processo, né? E quando ele fala isso, essa frase que é muito legal, que a caverna. A caverna não, o tesouro que você tanta... Como é que é? A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você tanto busca. Exatamente. É maravilhosa essa frase, né? A frase é impecável, porque é sobre isso, quando você entra na sua caverna escura, você encontra esse tesouro. E esse tesouro, ele é simplesmente algo que você vai encontrar dentro de você. Esse tesouro, às vezes as pessoas acham que, eu vou enfrentar meu medo, isso quer dizer que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Não é isso, não. Errado. É que você vai construir dentro de você esse tesouro que você tanto procura, é uma coisa que você vai construir que ninguém pode tirar de você, e não é coisa externa que acontece. Isso daí é consequência, né, do que você construiu. Mas o tesouro que você tanto procura é algo que você vai ter construído dentro de você. Porque ao atravessar esse contraste, ao você ir para a sua sombra, para a sua noite, e passar por esse processo, e você vai nele com consciência, que é através dos desafios que a gente consegue fazer isso, a gente vai quase que sorrindo para o desafio, sabe? Sorrindo não vai, porque é sempre muito difícil, mas a gente olhar para ele dessa forma e falar, cara, vou entrar nisso aqui de cabeça, porque eu sei que ao sair disso aqui, ao sair e ao atravessar esse desconforto, ao atravessar essa dor, ao atravessar essa sensação, me permitir sentir,
eu vou encontrar esse tesouro, que vai ser algo que só eu posso construir dentro de mim. E essa é a beleza da vida, porque eu acredito que a gente está aqui para ir construindo esses mini diamantes internos. E assim que a gente vai ganhando força na vida, assim que a gente vai ganhando autoestima na vida, autoconfiança, de que a gente consegue lidar com o próximo desafio e com o próximo desafio. É a sensação de que você consegue atravessar aquele desafio. Isso que ninguém pode tirar de você. E esse é o verdadeiro tesouro de atravessar um desafio de cabeça. Total. E ele tá no processo, né? Ele não tá no tesouro que você vai pegar lá. É o processo de atravessar mesmo. Como que está criando o que está lapidando o diamante. Total. É muito maravilhoso entender dessa forma, né? Os desafios ficam mais leves, né? A gente, olha, tem uma resistência, né? Como também a Selena fala bastante dessa resistência, né? Se tem uma resistência é porque eu estou subindo de nível, né? Então, que legal, vamos encarar essa resistência aqui, porque tem algo para mim aqui, né? Que é interno, como você falou, né? É maravilhoso. Mas você consegue dar um exemplo para a gente de algum momento em que você soltou o controle e as coisas fluíram melhor, ou que você teve mais clareza? Alguma experiência pessoal sua? Nossa, eu acho que eu já tive essa experiência, na verdade, várias vezes, assim, mas tenho uma experiência legal que é sobre a própria jornada de criar o De Repente Dá Certo, né? Nossa, eu nem falei que era De Repente Dá Certo, o nome do meu negócio. No final tem que fazer aí o merchan. É isso. Mas quando eu comecei o meu negócio, como eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer, eu só sabia que eu queria trabalhar com algo onde eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma a criarem aquilo que elas acreditavam, delas se expressarem da forma como elas gostariam de se expressar no mundo e trazer a sua voz para o mundo, mas eu não sabia como que isso ia acontecer. Então, eu fui demitida na pandemia, e nesse processo eu comecei a montar o meu negócio, né, e fui pegando vários freelas também, para ir conseguindo fazer isso em paralelo. E aí, à medida em que isso foi acontecendo, foi muito legal, porque como eu não tinha a menor ideia de para onde que eu estava indo, só sabia esse caminho, né? Eu sei que eu quero construir alguma coisa aqui nesse sentido, mas eu não sei que produto que vai ser, nem para quem que vai ser. Eu fui abrindo, eu estava tão jogada e imersa na experiência de não saber, que a vida ela foi me guiando de uma forma muito bonita, e as ideias foram surgindo, e as pessoas certas foram aparecendo, e é como se realmente o chão fosse sendo colocado para mim ali, à medida em que fui caminhando. E à medida em que o negócio foi começando a dar certo, e eu fui começando a ter muita clareza de para onde eu queria ir, o processo enrijeceu todo, porque eu comecei a achar que eu estava atrasada, que não era o suficiente. Na medida em que eu fui tendo clareza do que eu queria, eu fui enrijecendo. E aí eu fui ficando muito estressada, cada vez mais estressada. E aí foi quando eu percebi, eu falei, quando eu estava no não saber, as coisas estavam fluindo muito mais fácil, porque eu não tinha a ideia de que as coisas tinham que acontecer de certa forma, porque eu não sabia. E elas começaram a fluir. E à medida em que eu soube, o processo foi travando, porque eu achava que devia estar. Não, isso não deveria estar acontecendo. Tinha que estar exatamente como eu achava que deveria estar. E aí, foi quando eu criei, inclusive, o curso Flow. Passei por um processo, fiz uma formação também, em coerência bioemocional, do Dr. Carlos Veiga. E isso me ajudou muito a entender, né? Estudei também mimetismo. E aí, isso foi me ajudando a entender que eu estava querendo que as coisas saíssem exatamente da forma como eu gostaria que elas saíssem, e a vida tinha outros planos para mim, que eram muito maiores do que esse, e que não existe também para mim. De novo, eu estou nessa fase onde eu não sei, e as coisas também estão fluindo de uma forma muito interessante, porque eu passei esse tempo com o meu negócio, passei 5 anos com o meu negócio, e aí agora eu voltei mais uma vez para o mercado. E estou com o meu negócio também. Isso foi uma das outras coisas. Eu fui percebendo que a vida estava me trazendo essa informação de volta para o mercado, volta para o mercado. E eu, como uma boa ouvinte da vida, uma boa estudante, eu falei, ok, acho que chegou o momento disso acontecer. Eu fui vendo a vida me trazendo essas informações assim, e eu falei, cara, eu acho que eu preciso fazer isso. Eu fiz um movimento e em uma semana eu já
estava num lugar super legal, numa empresa que é super legal. Então, é muito doido a gente realmente soltar esse controle e ver que a vida tem outras coisas pra gente. E eu poderia... Claro que teve muita resistência nesse processo, né? A vida estava me trazendo essas informações e eu estava, não é isso, não quero. E eu poderia... né? É totalmente confuso. Exato. E poderia ter sido orgulhosa e falado, não quero ouvir esse sinal. Não sei o que teria acontecido, né? A gente nunca sabe. Mas resolvi seguir o que estava me sendo proposto. E aí, quando eu recebi essa proposta, eu falei, acho que a vida realmente está me levando... E não foi uma proposta, foram outras também, né? Então, foi muito doido, ao mesmo tempo, sabe? Então, eu falei, Louco. Muitas portas ali se abrindo de uma vez para um caminho, né? Exato. Quase que uma seta apontando. Quase que uma seta apontando. Eu falei, ok, vida, tá bom, vamos lá. Muito doida. Eu lembrei de um exemplo aqui, agora para dar um outro exemplo, assim, na área de relacionamentos, né? Soltar o controle também, como que é louco. Quando eu conheci meu companheiro, o Vitor, a gente claramente não tinha como ficar juntos, porque eu ia ficar aqui um tempo em Floripa, mais tempo, e ele ia ficar só um mês no máximo, assim, sabe? Mas a gente começou a se conhecer e tudo, eu simplesmente não preocupei com o que ia ser, e a gente começou a ficar muito envolvido. E aí, uma amiga minha falou assim, você é muito corajosa, você está se envolvendo muito, a gente estava bem, com uma conexão bem, sim, intensa, assim, mas eu simplesmente falei assim, a gente só tem o agora, vamos viver o agora. Eu e ele concordamos em viver o agora, sem saber o que ia ser no amanhã, e depois tudo foi, como a gente soltou e viveu agora, mesmo sem saber o que ia dar, depois a vida foi, a gente foi entendendo que a gente queria, mover os pauzinhos para, não, vamos caminhar juntos. Mas não tinha a menor chance antes de acontecer algo, mas porque os dois toparam ficar nesse local de vamos só viver, não saber o que vai acontecer, isso mudou tudo, porque tirou pressão do que a gente tem, qual é o rótulo que a gente tem, isso mudou tudo, e assim, tudo fluiu de um jeito... Então, o soltar o controle também, às vezes, pode ser melhor do que você imagina, né? Então, isso que é legal também, porque a vida pode te surpreender positivamente também, às vezes, né? Exatamente, exatamente. E eu acredito que sempre surpreende. Por mais que na hora a gente não consiga ver, depois a gente vai ver que assim, era o que tinha que ser, sabe? Era o que tinha que ser. E isso é muito legal de você, o não saber e você realmente se jogar nesse processo não sabendo, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque essa experiência que você teve é perfeita. É exatamente isso. E às vezes a gente fica muito querendo saber. Eu acho que esse querer saber o que vai acontecer também é um dos sinais de que a gente está querendo controlar. E a gente se libertar disso e se apaixonar pelo mistério da vida, se apaixonar pelo não saber, isso traz uma paz enorme. Sim, eu acho isso, onde não é nada, tudo é uma possibilidade, né? Tudo é uma possibilidade. É uma possibilidade. E isso é a real abundância. É a gente saber que a gente tem várias possibilidades. Nossa, eu amo essa visão do tipo assim, de tudo é uma possibilidade, né? Me dá muito gás de viver, né? Muito, exato, tudo é uma possibilidade. E tudo é de fato. Sim. Mas esse exemplo que eu dei também, no caso de relacionamento, né? É uma coisa que, de fato, não é fácil, mas eu acho que em qualquer exemplo que a gente vai soltar o controle e não sabe o que vai acontecer, é também entender assim, eu tenho recursos para lidar com se for de um jeito que eu não quero, né? Se eu me apaixonar aqui nesse caso, né, e depois sofrer muito, tenho recursos internos para... Eu estou consciente do que eu estou escolhendo aqui, porque a gente também tem que ter essa consciência, né? Tipo, né, de perceber assim, eu acho que ser intensa não é o problema, né? Mas é você saber que você pode confiar em si se as coisas derem errado, né? Nossa, essa sensação eu acho que é a melhor sensação. Eu acho que isso é confiar na vida. Confiar na vida, no final das contas, é sobre confiar em você. Né? Total. Que é aquele processo de você ir construindo isso dentro de você e você saber que você consegue atravessar o desconforto, que você consegue sentir. Eu acho que essa foi uma das coisas mais legais que eu aprendi
porque eu me separei de uma relação de 11 anos no ano passado, e onde eu apliquei tudo isso que eu ensino de uma forma assim, parecia que eu estava realmente sendo preparada para aquele momento, e não só me separei, mas vivi outro luto ao mesmo tempo, a mudança do meu trabalho, assim, tudo ao mesmo tempo. Nossa. E a sensação que eu tive foi, eu passei por, né, eu senti tanto aquilo que eu estava sentindo, eu me deixava sentir tanto, que depois que passou, eu falei, caramba, eu consigo atravessar essas sensações horríveis. Eu consigo atravessar isso aqui e fazer uma coisa bonita com isso. Eu consigo fazer alquimia dessa sensação. Eu consigo transformar isso em algo para o meu trabalho, um aprendizado para a minha vida, algo que eu possa inspirar alguém, que vai se transformar num texto, num produto, em uma mentoria, em qualquer coisa. Eu posso trazer isso de novo, sabe? Realmente alquimizar aquilo que está acontecendo, e isso te dá muito poder. E te dá muita confiança na vida, porque é isso que você falou, tá bom, se eu me apaixonar, eu tenho recurso para saber que eu consigo fazer alguma coisa com essa sensação que ficar. E isso te faz ir de cabeça para o contraste, que são os desafios que a gente estava falando. Porque a gente tem autoconfiança de ir para os desafios, de ir para o contraste e ganhar essa consciência, porque a gente sabe que a gente vai atravessar. E eu acredito que não tenha como a gente entrar no fluxo da vida e a gente aprender a confiar na vida se a gente tentar se proteger da vida o tempo todo. Total. A gente colocar armaduras, a gente se impede de viver várias coisas, né? Exato. É para ralar o joelho. Essa é a brincadeira. Isso é ser aprendiz. Vai ralar, vai quebrar a cara, vai. Mas é isso que vai te transformar. É o que eu falo também na mentoria. Tem medo de acontecer isso, isso, isso. Então, vamos fazer um plano de ação. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Perfeito. Né? Então, porque pode acontecer, mas isso é necessário para o que eu quero fazer, né? Para minha essência se manifestar, então vamos ter que pegar esse planinho e colocar embaixo do braço e bora. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz muito isso, eu gosto muito de trazer que eu fui muito para o contraste nessa relação de me expor online, porque quando eu comecei em 2020, eu sabia que eu queria dar mentorias, oferecer experiências para as pessoas, online, offline, mas eu sabia que para eu divulgar o meu trabalho, eu precisaria passar por esse processo de me expor online, de fazer vídeo, de dar aula, e eu morria de vergonha, morria de medo. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Né? Eu também, você sabe. Morria, você... eu tenho muito orgulho. E... Eles estão enfrentando esses medos, você sabe, então, né? Exatamente, isso que é a beleza. Por isso que eu tenho muito orgulho, porque eu vi o quanto você desabrochou também, sabe? À medida em que você vai treinando. E eu fiz exatamente o que você fez, que você... Tá bom, estou num ponto, eu tenho que chegar no outro. Eu preciso treinar, eu preciso fazer, eu preciso atravessar esse desconforto das pessoas falando mal, Deus sabendo que o vídeo tá ruim, eu, pelo menos no meu caso, eu achava horrível, e eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, isso tá horrível, que vergonha, mas eu sabia que eu precisava passar, para onde eu preciso ir? Eu preciso passar por esse caminho, não tem atalho, vai ter que fazer, botar a cara no sol, vai ter que fazer. Foi horrível, Renata, horrível, juro. Acho que o primeiro ano, assim, eu chorava depois de fazer story. Primeira aula que eu dei suada, passei mal depois que saí da aula. E aí eu falei, caramba, atravessar esse processo e ser a pessoa que eu sou hoje, e de conseguir fazer isso hoje de uma forma natural, esse é o tesouro. Total. Nossa, e olha que vontade, né, de ser fiel à sua essência, né? Eu vou enfrentar, vou chorar, vou secar a lágrima e vou porque eu sei que tá no meu caminho, né? Isso é de uma força, né, Mar? E a gente se orgulha da gente mesmo, né? No final das contas, né? É muito... E eu acho que soltar o controle tem muito a ver com o amor próprio, né? Porque... Perfeito. Né? Eu queria te perguntar isso. Então, você acha que é uma forma de você reforçar essa conexão com você mesma, quando você, né, solta o controle? Com certeza, com certeza. Acho que é isso, no final das contas, né? Acho que é esse amor próprio e essa autoconfiança que a gente constrói dentro da gente, à medida em que a gente vai enfrentando essas resistências que vão surgir, e os desafios, e olhar tudo realmente como um aprendiz.
E esse confiar na vida é perfeito, como você falou. Isso é essa construção do amor próprio no final das contas e dessa conexão, porque no final, confiar na vida é confiar em si. Então, essa confiança que vai ser construída, né? Mais uma vez a gente falando, não é uma coisa que vai simplesmente ser dada. A gente vai construindo essa construção no final do nosso amor próprio também. Eu achei muito bonito isso que você falou sobre o amor próprio, faz todo sentido. E não tem fórmula, né? É no movimento, né, Mar? É no agir, mesmo com medo, é o sentir ali, deixar vir o que tiver que vir. Eu acho que eu enviei isso hoje no meu grupo de WhatsApp que eu tenho, que eu enviei assim, é no ato de agir sem saber o que está por vir, que eu cultivo a minha intuição, porque Uau! também, né? Amei isso. Intuição e fortaleço a minha conexão, porque, tipo assim, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha intuição tá mandando, aí você tá aprendendo a escutar a sua intuição, e ao mesmo tempo tá fortalecendo a sua conexão de que, tipo assim, não importa o que acontecer, eu vou estar ali por mim. Então isso é de um amor próprio, né? Nossa, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Eu quero essa frase. Eu vou te mandar. A coisa mais linda. Mas é o processo mesmo, né? É essa beleza de enxergar a vida como aprendiz. Acho que isso resume tudo, né? É isso. E de que a gente vai aprender e depois vai desaprender, e aí a gente vai estar sempre nesse processo, sabe? A gente não zera o jogo, né? Não zera o jogo. As fases vão só mudando, né? E isso que é a beleza. Daí a gente está de novo, sabe? De novo numa fase onde a gente, caramba, não sei nada, achei que eu tinha aprendido um monte de coisa, agora eu já estou nessa fase de novo onde eu não sei nada de novo. É isso mesmo. Que delícia. Só que você falou uma coisa muito legal uma vez que eu lembro, que é os desafios vão ficando maiores, talvez, assim, né? Ou não é que maiores, assim, em outros aspectos, né? Algumas coisas que você integrou, às vezes pode dar uma regressão também, seguir de novo, em algum ponto, né? A gente vai ter essas regressões também. Mas também tem desafios maiores que vão surgindo à medida que a gente vai evoluindo no processo também. Exatamente. E a gente vai, mas a gente está também com mais ferramentas para enfrentar esses desafios maiores, né? Total. E aí eles parecem menores, porque a gente tem mais recursos, né? Exato. Essa é a beleza. Total. Para a gente fechar aqui, então, uma mensagem final para quem está ouvindo, está se sentindo talvez um pouco perdido, sem controle de nada, tentando controlar a vida. O que você falaria, assim, de bate-pronto, assim, que veio, assim? Se apaixone pelo não saber. Muito bom. Muito bom. Mistério, como você falou. Mistério. Se apaixonar pelo não saber faz com que a gente enxergue a vida com esse novo olhar. Total. A gente pode fazer alguns planinhos, mas sabendo que, né? A vida sabe mais do que a gente. Muito bom, Mar. Agora, passa seus contatos aí para quem quiser te acompanhar, Mar, no Instagram, onde mais você quiser. Passa aí para o pessoal. Beleza. Tem o De Repente Dá Certo, que é o @De Repente Dá Certo, Instagram. E tem meu site também, derepentedaccerto.com. Eu acho que é isso de contato. E ela tem um curso muito bom, que é o Flow, que é tudo que a gente está falando aqui, mais profundo. Né? É isso, a gente passa por tudo, todo esse passo a passo no Flow, que é um programa para você entrar no fluxo da vida, são 2 meses ao vivo. Eu vou lançar a 5ª turma dele, agora em breve. Ótimo. Nossa, ele é maravilhoso. Isso aí. Nossa, é maravilhoso, gente. É uma coisa que eu quero rever sempre, porque é como se eu estivesse escutando ali mantras para mim reforçar o meu caminho, é maravilhoso. Nossa, até eu ouvi outro dia a aula do Flow, falei, nossa, estava precisando ouvir essa aula. A gente grava coisas que a gente mesmo tem que ouvir tantas vezes também. Mas a gente veio ensinar o que a gente precisa aprender. É muito louco isso. Então é isso, pessoal. Falamos muito, mas a gente ama falar sobre isso. Então eu sabia que ia ficar longo, nem sei quantos minutos deu. Espero que você que chegou até aqui tenha curtido. Se ressoou com você, me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber para a gente trocar mais também. Compartilha com alguém que está muito controlador aí na vida, que precisa soltar mais o controle para ajudar essa pessoa. E obrigada por acompanhar até aqui. A gente se vê na semana que vem. Até. Obrigada, Mar.
Obrigada, Rê. Obrigada.